Oi, nesse vídeo, eu, Luísa Barbosa, e a Lorena Gonçalves vamos falar para vocês o que é uma função afim, ou também conhecida como função do primeiro grau, e mais para frente, mostrar como aplicar essa função afim no software GeoGebra. Mas antes de aprendermos o que é função afim, primeiro eu vou explicar o que é uma função. A função, ela é uma operação matemática que relaciona dois conjuntos que se dependem, naquele que chamamos de domínio, há todas as possibilidades de valores para o x, ou seja, podemos atribuir qualquer valor para o x. No contradomínio, há as possibilidades de valores para o y. Cada elemento do domínio só pode se ligar a um do contradomínio, pois evidencia que só há um resultado para solucionar aquela questão. Essa relação entre os elementos se dá pela lei da formação, que é a lei que define uma função. Então, aqui de amarelo nós temos o domínio, né? E aqui de vermelho, o contradomínio. Portanto, cada valor que x tiver na função, pode-se estabelecer um valor de y. Então, dependendo do valor que nós atribuímos para o x, haverá um valor para o y. Por isso que dizemos que y está em função de x, porque o resultado dele depende do valor de x. Dessa forma, os x e y são conhecidos, respectivamente, como variável independente, que é o x, e variável dependente. Então, aqui, né, como eu mostrei para vocês, o domínio e o contradomínio. E aqui de azul, nós temos o y, que é chamado de imagem. Então, quando eu atribuir um valor do domínio para x, eu vou ter um valor do contradomínio, que é o y. Então, aqui, exemplificando para vocês entenderem melhor. Quando eu der um valor para o x, no caso 1, vamos ficar com a função f de 1, que é igual a 1 mais 5. Então, f de 1 vai ser 6. Então, aqui, coloquei o meu x como 1 do domínio, e o meu contradomínio, temos o 6, que vai ser o valor de y. Então, ele é chamado de imagem. Então, toda vez que meu x for 1, o meu resultado vai ser 6. Quando for 4, vai ser 9. Quando for 7, vai ser 12. Certo? Então, agora a definição de função afim. Vamos já para a função afim. Uma função f de R em R, ela é uma função afim quando existem dois números reais, a e b, tais que satisfaçam a seguinte condição. Para todo x pertencente aos reais e b diferente de zero, nós temos o seguinte. Y, que é o mesmo que f de x, é igual a vezes x mais b. Então, esse aqui é a nossa formação geral da função afim. Onde o a, ele é o coeficiente angular do gráfico f, o b é o coeficiente linear, ou também chamado de ponto de intersecção com o eixo y, que como a gente pode ver aqui, é onde a reta da nossa função intercepta o eixo y, ou o nosso eixo das ordenadas. E o x é a variável independente. Podemos determinar o valor de a pela tangente do ângulo alfa, formado pela interseção do gráfico da função com o eixo x. Ou seja, para a gente descobrir o valor de alfa, que é o ângulo representado aqui, nós podemos fazer a tangente de alfa igual a, certo? Esse é o princípio para a gente descobrir o valor de alfa, do nosso ângulo, do nosso gráfico da função afim. Agora, nós temos alguns casos particulares de funções afim. Temos aqui, em primeiro lugar, função identidade. Seja uma função f de R em R definida por f de x igual a x, então, nesse caso, se a for igual a 1, né, 1 vezes x, que é a vezes x, e b zero, ou seja, não temos o b, o gráfico de uma função identidade é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares, que passam pelo primeiro quadrante, né, esse aqui, e o terceiro quadrante, esse aqui. E também na origem, ou seja, x igual a zero e y igual a zero. Ele passa na origem, que está representado aqui com esse gráfico, vocês podem ver. Essa é uma função identidade, tá bem? Agora, função constante. Uma função f de R em R é dita constante quando f de x igual a b, ou seja, o a
ou seja, o A, ele é igual a zero. Então, o gráfico, ele vai ser sempre uma reta paralela ao eixo x e que intercepta o eixo y num ponto. Como vocês podem ver aqui, ele vai ser sempre reto, infinitamente, e sempre paralelo ao eixo x das abscissas. Como aqui nessa função aqui, nós temos o f de x igual a 2. Então, ele vai interceptar o y, o eixo y, no 2. E vai ser sempre o valor 2 infinitamente. Tá bom? Agora, nós temos a função linear. Uma função f de r em r é dita constante quando o f de a, ou f de x é igual a vezes x. Logo, o b ele é zero. Seu gráfico será sempre uma reta paralela que intercepta a origem do eixo cartesiano. Por exemplo, a função f de x igual a 2 vezes x, que está representada aqui. Então, ela vai ser sempre uma reta paralela à origem do plano cartesiano, certo? Então, quando nós tivermos o valor 1, o nosso y vai ser 2. Quando for 2, o y vai ser 4. Quando for 3, o y vai ser 6. E segue uma reta infinitamente dessa maneira aqui. Agora, algumas das características das funções afim, que é a função crescente ou decrescente. Essa parte é bem simples. A função ela é crescente quando, ao atribuirmos valores cada vez maiores para x, o resultado da função será também cada vez maior. Já a função decrescente é aquela que, ao atribuirmos valores cada vez maiores para x, o resultado da função será cada vez menor. Então, quando é crescente, quanto maior o valor x, maior também será o f de x. E decrescente, quanto maior o valor de x, menor será o valor de f de x. E tem um truque para a gente identificar mais fácil se a função afim é crescente ou decrescente. É só verificar o seu coeficiente angular. Se o coeficiente angular for positivo, ou seja, maior que zero, a função será crescente. E se for negativo, a função será decrescente. E o que é o coeficiente angular, como a gente viu? É o a, né, aquele azinho que acompanha o x. Então, aqui nessa função, nós temos o 2x menos 4. O azinho é o 2. Então, é positivo. 2 é positivo. Então, a função é crescente. Já nessa parte aqui, menos 2x mais menos 4 é decrescente, porque o a ele é igual a menos 2, que é o que acompanha o x. Então, é decrescente, tá bom? Aqui tem um gráfico para vocês entenderem melhor como funciona. Aqui nossa função, 2x menos 4, coeficiente angular 2 positivo, então função crescente. Quanto maior o valor de x, né? Quanto vai crescendo x, 1, 2, 3, 4, 5, maior vai ser o valor de y, 1, 2, 3, 4. Então, quando cresce aqui, cresce aqui. Então, ela cresce. E aqui decrescente. f de x igual a menos 2x menos 4, coeficiente angular menos 2 negativo, então função decrescente. Quando vai crescendo o meu x, né, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, o meu valor do y vai diminuindo. Então, menos 1, menos 2, menos 3, então é uma reta que decresce. Tá bem? Então, sobre o conteúdo de função afim é isso, e agora a Lorena vai mostrar para vocês como fazer a sua aplicação no GeoGebra. Bom, pessoal, como a Luísa já disse, agora eu, Lorena, vou fazer um pouco de aplicações de função afim com software GeoGebra. Só que antes de fazer essas aplicações, eu vou explicar o que é o GeoGebra. O GeoGebra é um software de matemático dinâmico para todos os níveis de ensino, que reúne geometria, álgebra, planilha de cálculo, gráficos, probabilidade, estatística, cálculos simbólicos em um único pacote fácil de se usar. Essa versão que eu estou usando é o GeoGebra Classic 5. E temos ele também na versão online e na versão de aplicativo para celular. Ambos são gratuitos. Bom, como a Luísa aplicou um pouco da definição, mostrou exemplos de gráficos de função constante, de função crescente, decrescente, e mostrou esses exemplos para vocês, eu vou mostrar como aplicar no software GeoGebra. Bom, como sabemos, a fórmula geral da função afim
é f de x igual a x mais b. Bom, agora vamos usar um exemplo aqui. F de x igual, vamos supor que o A aqui vale 5, mais, e o B vale 3. Aí aqui temos esse gráfico, essa função que inverte. De novo. Aí temos essa função aqui, inverte. Aí temos aqui o eixo x, que é o eixo da abscissa, e o eixo y, que é o eixo da ordenada. E temos que isso daqui é uma função crescente, porque o A, que é o coeficiente angular, ele está positivo. Agora vamos para outro exemplo. Vamos supor que a gente tem A, agora vamos fazer de uma maneira diferente, vamos fazer o oposto. Vamos colocar os valores de A e de B, que é do coeficiente angular e do coeficiente linear. Vamos supor que A é 7 e B é menos 2. Aí vamos colocar a função, né? Agora vamos colocar g de x igual, aí vamos colocar a fórmula padrão. A de x mais b. Aí temos o gráfico. Ele supôs que por esses valores aqui, que a gente adicionou, b de x igual a menos 2, não, b de x não, b igual a menos 2 e a igual a 7, e formou a função, pela função que a gente deu. E substituiu os valores, somente fez isso. O GeoGebra é bastante prático, automático, ele faz as coisas pelos próprios comandos que a gente coloca mesmo. Agora, então vamos lá, um exemplo de função decrescente. Vamos h de x. Não, meu pai. De novo. Vamos lá. H de x igual menos 3x mais 4. Aí temos a função decrescente, porque o coeficiente angular ele é positivo. Agora vamos colocar todas as funções que a gente colocou aqui, amostras. E vamos dar um ponto de intersecção para eles. Vamos supor que a gente colocou um valor de x em comum para todos. X é igual a 4. E vamos encontrar o ponto de intersecção. Vamos agora achar primeiro o ponto de intersecção da equação f de x. Vamos subir. Temos que a primeira ordenada, que é a ordenada da abscissa, é 4. E a segunda ordenada, que é a ordenada do ponto do eixo y, é 23. Portanto, o ponto de intersecção, ele se encontra aqui, no par ordenado 4, 23. E mostra bem aqui também, no ladinho na janela de álgebra. Bom, agora eu vou propor uma situação problema. Vamos supor que a Luísa, ela vai querer depositar R$ 50 para poupar o futuro dela, numa conta poupança. A Luísa, ela vai querer guardar esses R$ 50, vamos supor, por um total de 7 semanas. E esse dinheiro vai rendendo de semana em semana. Qual será o lucro da Luísa que ela vai render durante essa semana? Tem um exemplo de como a gente fazer isso usando função. Vamos aqui. Vamos primeiro em exibir. Aí colocamos em planilha.
Aí, vamos separar a planilha assim. A gente coloca aqui semana. Aqui, vamos partir para valor. Uma parte e uma terceira parte para par ordenado. Porque a gente vai querer fazer o gráfico disso, né? Mostrar como que vai ficar a renda dela. Tendo isso, vamos começar. Primeiro, temos a semana 0. Começar com o valor 50. Vamos no par ordenado. Primeiro, a gente abre o parêntese. Escrevemos A2, vírgula, B2. Fechamos parênteses. E apertamos Enter. Aí vai aparecer o par ordenado 0, 50. É o primeiro ponto do par ordenado. Agora, vamos fazer a mesma coisa. A gente criar uma função para a gente poder seguir até a 7ª semana. Igual a 2 mais 1. E apertar Enter. A gente pode seguir na setinha aqui, ó. Puxar a setinha, que elas vai fazer o mesmo exemplo para o restante das linhas, até a gente onde puxar. Aí aqui a gente tem até a 7ª semana. Aí você vê que eles repetem. O próprio comando repete a função para você não ter que fazer todos. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos pegar o mesmo para a segunda coluna. Vou colocar igual 50 mais 2 vezes A3, que a gente quer 2 vezes 1. E colocar. E ter o resultado, que é 52. E vamos puxar a setinha até a linha 9. E teremos que bater assim sucessivamente. E vamos fazer a mesma coisa com par ordenado. Só que aqui, como a gente já escreveu a função antes, a gente pode somente puxar. E vai dar o par ordenado de cada um com valor receptivo. Agora vamos subir lá em cima e vamos ver que temos o ponto. Só que antes a gente vai apertar aqui em exibir objeto. E vamos puxar a cacetinha para baixo, do mesmo jeito que a gente fez com os anteriores. Até a semana 7. E teremos os respectivos pares ordenados. Só que a gente percebe que a gente ainda não conseguiu traçar a reta. Então, vamos. Para a gente traçar a reta, a gente vai ter que adicionar uma função. Vamos colocar função abre parêntese, a gente coloca a equação, que foi a primeira equação dada, que é 50, mais 2x, que seria a respectiva equação, vírgula, a gente quer do intervalo de, vamos supor, de 0 a 10. 10 esse intervalo. E vamos aplicar. E temos a reta. A gente percebe que ela é crescente. Muito obrigada e agradeço a todos. Tchauzinho.